Pá, são 7 da tarde e estão 36 graus em Coimbra. Eu percebo a malta que diz que o calor é mais fixe. Eu também, cada vez, sou uma pessoa mais do quentinho, do sol. Eu gosto destes dias longos, de sol até mais tarde, de estarmos mais quentes, né? Mais calor e tudo, mas isto é um exagero. Isto é um exagero. E eu sei que a malta está sempre a falar disto, porque o tempo, né, é a conversa mais banal e comum que nós temos, é queixarmos-nos do calor e queixarmos-nos do frio. Mas isto é mesmo um exagero, porque assim, quando está muito frio, uma pessoa mete um casaquinho, mete uma camisolita, pronto, e passa. Agora, no calor, eu vou fazer o quê? Não vou andar no meio da rua, nem pensar. Não posso tirar, mesmo se andasse nu e ia estar quente, vou tirar o quê? Não consigo tirar mais nada, ou seja, eu não percebo a malta que diz, eu gosto é mesmo estar no verão e estão 40 graus à sombra. Não gostas? Como é que tu podes gostar? É que eu passo os dias a suar que nem um cão. Eu não consigo cheirar bem. São 7 da tarde e eu parece que já tomei 3 banhos. Ou seja, eu não tomei 3 banhos, como é óbvio, né? Só que as minhas costas, já escorreu tanta água da minha costa, olha, parece aquela malta que em vez de dizer sand, dá-me uma sand. E dá, bem, vamos lá, vamos a isso. Pois é, minha gente, mais um episódio de Fora de Tom, mais uma vez no carro. Eu vou mudar, não vou falar disto, não vou falar disto, porque eu todos os episódios falo de estar no carro, eu tenho que me habituar. Aliás, vocês já se habituaram de certeza absoluta, eu tenho que me habituar que eu vou estar sempre a conduzir. É quando eu tenho tempo, e mesmo assim, isto às vezes falha. Bem, estamos aqui, isso é o que importa. Mais um episódio de Fora de Tom, mais um episódio em viagens, a minha vida tem sido isto. E pronto, olhem, é tentar gerir, também está quase a acabar. Eu também acho que vos falei num dos últimos episódios que estava a fazer o B-Link com a Between, então ando a falar de bullying nas escolas e pronto, pá, então esta semana tem sido todos os dias e é de manhã até ao final do dia, portanto, olha, aproveitei este bocadinho agora a voltar para casa para pormos aqui a conversa em dia e para vos contar um bocadinho das minhas últimas semanas. Na verdade foi há pouquíssimo tempo, mas para mim parece que já foi há uma eternidade. Eu tirei, não vou chamar férias, não são férias, é que nem um dia foi, não foram 24 horas, foi uma noite. Ou seja, eu cheguei lá ao fim da tarde e no dia a seguir de manhã já estava a ir embora, para fazer coisas. Portanto, nem foram 24 horas, nem 12... Não, 12 horas foram, também estás a ser parvo, tu não sabes fazer matemática, Pedro. Foram mais de 12 horas, pronto. Pá, meio-diazinho de férias. E soube-me tão bem. Pá, recebi um convite da Bruval e fui lá passar uma noite. E foi incrível. Era um sítio que eu não conhecia e fica ali a 20 minutinhos do Porto, é espetacular. De repente parece que saímos da confusão da cidade, mas o que eu queria dizer é que parece que estamos completamente isolados de tudo e não estamos bastante perto do Porto e estamos bastante perto de outras vilas e outras coisas lá. Aliás, quando eu fui estavam a acabar de montar a festa lá da vila Sandim, acho que era Sandim, eu sou péssimo a decorar nomes, eu acho que era Sandim. E pá, muito giro, o espaço é espetacular, eles têm vários tipos de alojamento. Eu fiquei numa das casas que tem o jacuzzi, eu acho que é o jacuzzi, Eco Jacuzzi House, é uma coisa, pá, eu sou péssimo com nomes, desculpem, mas fui lá passar uma noite e adorei, mas foi isto, soube a pouco, ou seja, soube muito bem neste sentido de sentir que estou a desligar baterias, mesmo tendo ali à noite 2 ou 3 horinhas de workshop, porque eu estava na altura ainda a fazer o workshop, foi na semana que eu estava a fazer o workshop com o Mike de Mixing and Mastering, portanto tive ali aquelas 3 horinhas, pá, mas estava a ser fixe, estava a curtir, a fazer uma coisa que gosto, não é que eu não gosto de fazer o resto, mas pronto, aquilo não, era um bocadinho mais lazer do que uma obrigação de um trabalho. E foi bom mesmo sentir que estava a desligar, a recarregar baterias, porque pá, deixei mesmo as obrigações um bocadinho de parte, estava ali tranquilo, a aproveitar aquele pôr do sol, o calorzinho que estava lá, as paisagens boas. Mesmo no dia a seguir ainda acordámos com sol, logo a seguir ficou nublado e até estava a ameaçar chover, mas apanhámos logo aquele solinho da manhã que foi mesmo bom. E deu-me aquela vontade
aliás, deu-me duas vontades. A primeira foi fazer mais vezes e mais tempo. É sempre para mim difícil conseguir desligar assim muito tempo, mas deu-me aquela sensação de eu precisava de mais um bocadinho disto, estava a ser bom, porque muitas vezes, e aqui no dia-a-dia eu vou desligando, mas uma pessoa nunca desliga completamente, porque está perto das coisas, e depois eu tenho a sorte do meu trabalho ser também um bocadinho de lazer para mim, serem coisas que eu gosto de fazer, então quando eu não estou a trabalhar, estou a fazer coisas que eu gosto dentro do mundo de trabalho, então nunca é um desligar de ficha total, e é sempre nos mesmos ambientes, então também foi bom, e acho que foi isto, foi sair para um ambiente diferente, não ter aquelas obrigações, não é? De agora tenho que fazer a cama e tenho que não sei o quê, ou seja, poder dar mesmo o brain rot quase, de agora não tenho que pensar e executar, tenho só que aproveitar. E soube muito bem. E deu-me outra ideia, que eu entretanto já estou a tentar planear para falar com eles, que eu estava sentado no terraço da casa a ver o pôr do sol e mesmo no dia a seguir a ver o sol a nascer e aquilo tudo, eu estava a pensar, fogo, era incrível, eu vim para aqui tipo uma semaninha só para fazer música, desligar a ficha para fazer música, para criar, sem obrigação, mas com aquela sensação de não vou pensar em mais nada sem ser focar-me em mim, na escrita, porque no meu dia-a-dia eu acabo por estar a fazer tudo menos escrever músicas para mim, não é? Eu já para aí há um ano que não me sento para escrever músicas para mim. Quando eu me sento para escrever músicas, ou é para outras pessoas, ou é em algumas brincadeiras com a malta lá, para nada em específico, ou é para alguma coisa de alguma publicidade, ou para alguma marca, assim, ou seja, o segundo álbum já saiu há mais de um ano, e mesmo antes desse álbum sair, a maior parte das músicas já estavam escritas, portanto eu há mais de um ano que não me sento para escrever canções e para explorar coisas novas. E isso para mim tem um lado bom, que é, eu sei que quando voltar e quando me sentar a escrever, a criatividade vai fluir muito mais e vou escrever coisas que nunca pensei que fosse escrever, da maneira que fosse escrever, vou estar mais maduro em algumas coisas, mas também todo este trabalho, apesar de não ser para a minha arte em específico, dá-me essa bagagem para depois poder pôr nas minhas coisas. Mas por outro lado também me dá aquele lado quase triste e frustrado de fogo, eu queria ter mais tempo para isto, só que a verdade é que esse tempo não existe, mesmo que eu quisesse fazer o esforço para ter esse tempo, era em alturas em que eu já ia estar mais cansado, ou sinto que já ia estar a fazer porque sim, e não é isso que eu quero, o que sinto, então estou a deixar também respirar e respeitar esse espaço. Então foram as duas coisas que me surgiram aqui, até porque eu também na semana anterior, não, foi nessa semana, eu já estou com os horários todos trocados, com os calendários todos trocados, portanto eu depois desse desligar e recarregar baterias na Bruval, nesse fim de semana fui até à Serra da Estrela, porque precisava de gravar um conteúdo de BioID, não fui lá passar o fim de semana, mas fui para lá no domingo gravar o vídeo da BioID, e a ideia do vídeo consistia nisso, que era ir para um local completamente isolado e escrever uma canção, pronto, ou seja, mostrar que o carro se pode transformar num estúdio portátil e escrever uma canção num sítio isolado. E foi isso que fiz, e também, apesar de ser um dia giro e um conteúdo giro de gravar, dá muito trabalho e também acaba por ser um bocadinho estressante e cansativo, porque é as viagens, é o ir parando ao longo das viagens para gravar imagens, para montar a câmara e gravar, desmontar a câmara e gravar, montar num sítio e gravar, e depois mesmo no próprio processo criativo e estar ali a tentar fazer a música, há tudo isto de, ok, agora vou parar, agora vou gravar, agora parar, focar naquilo e pensar naquilo, portanto, nunca é este igual de desligar a ficha e estar focado só a fazer música, mas já foi giro tentar fazer coisas novas, foi um bocadinho sob pressão e sobre tens que fazer isto, mas foi giro e deu para ganhar-lhe ali o gostinho outra vez. Portanto, também foi giro ir para a Serra da Estrela, passear, estava muito frio, apesar de estar um sol bem bonito e um céu azul, estava muito frio lá na Serra, foi choque, mas olhem, valeu a pena, foi assim uma semana e um final de semana bons, de recarregar baterias, de stress, de tudo, mas eu adoro ver paisagens e estar assim em sítios mais isolados e respirar essa natureza e essa inspiração, mesmo estando a fazer outras coisas, portanto, foi bom. E uma coisa que eu não tinha falado ainda aqui no podcast, mas já fiz alguns vídeos e fui falando sobre isso noutros meios, foi a caderneta de cromos do Mundial. E portanto, eu não vos falei aqui de tudo
o que tem sido a aventura da caderneta de cromos do Mundial na minha vida. Portanto, vou-vos contar como se vocês não soubessem nada e não tivessem visto os vídeos no meu Instagram. Portanto, eu cresci a fazer muitas coleções e cadernetas e não só, mas principalmente porque na escola toda a malta fazia as coleções, se fosse principalmente futebol, portanto da liga, das seleções, como uma que eu me lembro bastante bem era a do WWE, portanto do wrestling, que eu nem via, mas os meus amigos tinham, então eu fazia a coleção também, trocávamos os cromos. Depois, entretanto, desbloqueei algumas memórias também por mergulhar neste mundo das cadernetas, de algumas cadernetas de cromos, e cromos em específico que vinham no bulical, ou seja, cadernetas de cromos, mesmo de futebol e não só, mas que vinham no bulical. Eu já não me lembrava disto e desbloqueei esta memória. E depois outras coleções como os Tazos ou figuras ou sei lá, pronto, havia essas coleções todas e eu gostava de fazer, e também tinha um avô, e tenho, graças a Deus, mas o meu avô na altura tinha muita paciência para mim e para nós, e então fazia-me também as vontades, e portanto eu ajudava-me a fazer e a tentar completar essas coleções. E por algum motivo eu vi esta caderneta do Mundial e vi eles anunciarem esta coleção e fiquei, olha que giro, já não faço uma coleção há tanto tempo, e trouxe-me estas memórias de ser miúdo e fazer coleções e abrir as chaquetas e aquela vontade, tenho que ter uma chaqueta nova e o que é que será que vem, e abrir e depois ter os repetidos e trocar, portanto todo este ritual trouxe-me esta nostalgia, ver a caderneta trouxe-me estas memórias, este ritual, esta nostalgia, e então fiquei a pensar nisto, não fiquei a pensar muito nisto, mas fiquei a pensar, era giro voltar a fazer uma coleção. Pronto, e passou, e entretanto comecei a fazer este projeto com a Between e a ir às escolas, e numa das escolas que eu fui, malta, isto foi do nada, ok? Um dos miúdos da escola disse, eu tenho aqui uma coisa que eu gostava de te oferecer. E eu a pensar que era um desenho que ele tinha feito para mim, eu já estava obviamente todo contente, mas pensava que tinha-me feito um desenho, e lá, eu tenho aqui isto, gostava de te dar, era uma honra dar-te isto, ele a falar assim, e era a caderneta dos cromos do Mundial. E eu fiquei assim meio chocado a pensar, mas tu vais-me dar isto a sério? E ele, a sério, eu tenho outra, era uma honra para mim dar-te isto. Eu fiquei assim meio abananado, estão a ver também, a pensar naquilo, ainda há uns dias estava a pensar nisto e agora, coincidências da vida, pronto. E obviamente que aceitei, fiquei super, super contente, e comecei depois a partir daí a perceber a febre que estava a acontecer e que eu não fazia ideia com os cromos do Mundial, porque não havia cadernetas à venda em lado nenhum, não havia cromos à venda em lado nenhum, e mesmo hoje em dia continua sem haver grande coisa, e então eu fiquei mesmo, o que é que se está a passar? Começo a perceber que é geral, porque não há nada em Coimbra, penso, ok, se calhar é local, entretanto vou ao Porto, vou à procura no Porto, também não há lá nada em lado nenhum, e fico, ok, isto é mesmo febre geral. E comecei a pensar, então, mas será que toda a gente, ou eles fizeram um grande marketing, e eu não me apercebi, houve mesmo muita publicidade em todo lado, toda a gente quis, ou então toda a gente está a tentar curar a criança interior e a ir atrás desta nostalgia, querer fazer a coleção, e até esgotaram tudo. Fiquei sem perceber o que é que estava a passar. Depois, entretanto, percebi que é por ser o último, muito provavelmente o último Mundial do Ronaldo, talvez também do Messi, então queriam ter essa coleção. Depois, entretanto, também vi que, mas também é a última caderneta de cromos que a Panini vai fazer do Mundial, porque perderam os direitos. Entretanto, também já percebi que não é bem assim, porque os direitos realmente, a Topps, que é outra empresa que faz coleções e cromos, principalmente nos Estados Unidos, de beisebol e coisas do género, acho que eles sim pagaram mais pelos direitos, mas que esses direitos só a partir de 2031 é que entram em vigor. Portanto, a Panini acho que ainda vai fazer, pelo menos a do próximo Euro e do próximo Mundial, que é em 2030. Portanto, esta não vai ser a última caderneta do Mundial, segundo o que eu percebi. Mas pronto, ou seja, acho que foi assim por vários motivos, e também porque eu acho mesmo que houve esta onda de nostalgia, a malta a querer comprar, e depois, a partir do momento em que se torna trend na internet, toda a gente quer e toda a gente quer comprar, e acho que foi um bocadinho isso que aconteceu. E pronto, e ainda hoje em dia, eu ainda não fui a um sítio onde eles me digam assim, nós temos cromos, não, está sempre esgotado. Então, o único sítio que eu já consegui comprar, comprei logo uma caixa no site da Panini.
E entretanto, vocês têm sido pessoas incríveis que me compraram saquetas de cromos e me mandaram por correio para a agência. E eu fiquei tipo, não é possível. E eu até fiz um vídeo sobre isto, porque é mesmo surreal. Eu acho que vocês não têm esta noção, mas eu recebi aquilo e fiquei a pensar, tipo, porquê que as pessoas fizeram isto? Estão a ver? Porque não é só o ato de gastar dinheiro, é o ato de ainda ter o cuidado de pôr aquilo no envelope, enviar com carinho, até ter uma cartinha lá dentro e enviarem aquilo para mim, porque gostam de mim nesse sentido de, olha, eu quero dar-te este mimo, eu quero dar-te uma coisa que tu gostes, e para mim é tão surreal, porque, pá, nós não somos amigos do dia-a-dia, não é? Não temos, e não sei, isto para vos dizer que eu fiquei mesmo muito feliz e fiquei muito sentido e emocionado com esses gestos, por me quererem ajudar nesse sentido e dar-me esse pequeno miminho, e fiquei-vos mesmo muito, muito, muito agradecido. E olhem, tem sido giro, não vos vou mentir, tem sido giro esta aventura. Às vezes bate-me aquela ideia de, fogo, estou a gastar dinheiro com isto, mas isto não me vai dar nada, isto é só mesmo porque sim, e pronto, e estou a deixar-me ir porque é mesmo só porque sim, pá, é uma memória, é um ritual de nostalgia. E depois estava a ouvir alguém no outro dia a dizer, pá, mas olha, eu não tenho vícios, eu não fumo, eu não bebo, eu não me drogo, portanto, olha, é o dinheiro que eu gasto de X em X tempos para fazer uma coleção. E é mesmo isso, é o dinheiro que eu estou a gastar para fazer uma coleção, pá, a aventura de depois estar aí a mandar a minha lista de repetidos e a fazer a lista de repetidos e os que me faltam e mandar à malta e trocar e depois ir comprar saquetas e procurar, pá, olha, está a ser muito divertido. Estou a impor aqueles limites para também, isto não é só estar a gastar dinheiro, não é? Pronto, olha, é X saquetas que podes comprar por mês e está a ser giro. E olhem, até estou mais empolgado para o Mundial, estou mais empolgado para ver jogos, claro que depois muitos dos que lá estão não foram convocados, ou convocados que não estão lá, bem, mas isso é o que é, mas está a ser fixe, está a ser uma grande experiência, e esta sensação de voltar a viver estas memórias de infância está a ser muito giro. Mais coisinhas da minha semana, olha, eu tive um dilema esta semana, que na verdade não vem desta semana, já vem de há mais tempo, mas que eu lembrei-me, olha, isto era giro de falar no podcast, porque vocês cá podem me ajudar. Eu, desde que vim morar para Miranda, sempre que vou ao ginásio agora, como o ginásio é em Coimbra, para não andar sempre para trás e para a frente, comecei a levar um saco de ginásio com uma roupa para trocar, com toalha, com gel de banho, com shampoo, ou seja, com tudo o que é preciso para eu poder tomar banho e estar pronto para o dia e não andar de um lado para o outro. E há aqui um dilema que eu tenho nos balneários públicos, que é o seguinte, é como é que nós secamos os pés nos balneários? Porque eu estou habituado a tomar banho em casa, né? Pá, e uma pessoa seca os pés na boa porque pode andar com os pés no chão à vontade. Agora, num balneário público, eu não vou pôr os pés no chão. Percebem? Mas aquilo é muito limpo. Não me interessa. Eu cresci com pais a dizerem-me que os pés nos balneários públicos vai dar pé de atleta. Portanto, eu não vou andar sem ser de chinelo. Ponto número 1. Ponto número 2. Quando nós saímos do duche, os pés vêm molhados, os chinelos também vêm molhados, porque tiveram aquele tempo todo no duche. Ou seja, mesmo que eu ponha só o pé pousado em cima do chinelo, para não estar a tocar no chão, o chinelo está molhado, e quando eu levanto o pé e faço aquela coisa tipo flamingo, de estar só com um pé para o ar e o pé esticado, quando eu seco o pé, volto a pousá-lo onde? Em cima do chinelo, que está molhado, ou seja, já molhei outra vez. Portanto, eu não consigo, num balneário público, vestir-me da maneira que eu gosto, que é o quê? Boxers, meias, calças, camisolas ou parte de cima, ok? Isto para mim é a regra. Portanto, quando eu visto os boxers, eu não consigo vestir as meias, ou calçar as meias, vestir as meias ou calçar não interessa. Pôr as meias nos pés. Porquê? Porque depois eu vou ter sempre os pés molhados, ou seja, mas então eu se calhar preciso de me sentar no banco, só que eu depois não me vou sentar no banco, porque se eu me sentar no banco, vou o quê? Eu vou sentar sem toalha, porque eu preciso da toalha para secar os pés. Percebem o dilema? Isto é muito complicado, isto não é tão fácil como parece, isto é matemático. Então, qual foi o truque que eu arranjei agora para conseguir secar os pés? É ter que mudar a minha ordem. Portanto, para eu conseguir secar os pés neste momento, as meias são a última coisa que eu visto. Eu visto-me todo e no final sento-me no banco e ponho as meias com os pés secos. Mas eu não gosto disto, porque eu não gosto de vestir as calças sem meias, é estranho. Parece ilegal, ok? Para mim, eu sinto-me como se estivesse a cometer um crime. O que eu consigo é, quando a toalha vai para lavar, ponho a toalha no chão, então
pôs os pés em cima da toalha e seca, pronto, é mais fácil. Só que eu não posso estar a pôr as toalhas para lavar todos os dias, porque é assim, uma toalha para tomar banho no ginásio, aquilo, pronto, pá, 2 diazinhos, né? Uma pessoa vai, leva a toalha nova, toma banho, coisa, dobra, no dia a seguir ainda dá. Ou não, ou estou a ser porco. Acham que eu estou a ser porco? Eu acho que não. Eu também não troco toalha de banho todos os dias, se calhar devíamos, não sei, olhem, se calhar sou um porco, mas pronto, é o que é. Era o meu dilema. E uma irritaçãozinha da semana que eu queria partilhar convosco tem a ver com malta que pede indicações. Porque eu até gosto quando a malta vai na rua e pede indicações, sabem? Porque nós sentimos-nos úteis. Eu no outro dia estava estacionado ao pé do estúdio e estava ao lado do carro porque estava a sair, estava a tirar as coisas e passou uma senhora que não falava português, falava inglês e ela estava-me a perguntar se aquela era a rua, já não lembro do nome. Pá, e eu confesso-vos que eu não sabia, porque eu também não sou de Coimbra, não sei as ruas todas de cor, e eu não sabia, e disse, olha, espera lá. Abri o meu Google Maps, lá fui eu, olha, não é esta, é a rua de cima. E ela, não é esta? Eu, não é esta, é a rua de cima, ou seja, tem que ir por ali, sobe aquelas escadas e chega à rua. Pá, e ela ficou a olhar para mim com um ar desconfiado, género, este gajo está-me a mentir. E eu só aí já fiquei logo irritado, que é, então ouve lá, eu fui ao telemóvel confirmar, ao Google Maps, estou aqui a perder tempo a confirmar-te a rua e tu achas que eu te estou a mentir? Eu não te estou a mentir, mas ela ficou logo muito desconfiada. E eu percebi que ela estava a ir embora desconfiada. Malta, e vocês não estão a perceber o que é que aconteceu, que foi o que me deixou irritado, que foi, ela, assim que começou a ir nessa direção, encontrou outra pessoa e voltou-lhe a perguntar onde é que era aquela rua, se era aquela ou para onde é que era. E eu não fui dizer nada, mas fiquei irritado, eu estava no carro ainda a tirar coisas e fiquei irritado, como é óbvio, então eu estive aqui a perder tempo, eu fui ao Google Maps, confirmei-te onde é que era a rua e tu vais-me perguntar a outra pessoa. Malta, isto não se faz. Porque assim, se eu lhe tivesse dito de cor, não sei o que é para ali, não, eu fui confirmar ao Google Maps, aquilo que ela podia ter feito, eu fui fazer por ela e dei-lhe as indicações, boa tarde minha senhora, sou uma pessoa simpática. Ou seja, isto foi a minha irritação da semana. Se vocês pedem indicações, levam as indicações até ao fim, não vão ainda por cima a perguntar à minha frente a outra pessoa. Pronto malta, era isto, olha, o que é que eu vos tenho a dizer? Não se esqueçam que se pedirem indicações, confiem na pessoa, se não, vão ao Google Maps. Beijinhos!